Boa noite, queridas estudantes. Estamos aqui no nosso sexto encontro e vamos começar hoje o segundo bloco do curso. Se o primeiro bloco teve uma ênfase em diferentes concepções de fronteira, esse segundo bloco, as centralidades são em diversas mobilidades. Então, é essa palavra, a ideia de mobilidades e imobilidades, que passam a ser centrais, ainda que estejam diretamente conversando com noções de fronteira. Então, estou só aqui querendo dizer que a ênfase fundamental agora é na questão das mobilidades, das migrações, dos deslocamentos. Então, nesse segundo bloco, esta é uma aula mais geral, a primeira aula do segundo bloco, em que estaremos discutindo especialmente o texto do Tim Creswell, que é o texto Seis Temas da Produção das Mobilidades. É um texto que está no português de Portugal, né, e aí tem alguns termos que são de fato diferentes, né, como aparece a palavra peões, né, ao longo do texto, a tradução aí é para pedestres, né, é diferente da nossa noção de peões. Então, tem essa linguagem própria do português de Portugal e um texto bastante sintético, não é? Bastante básico para a introdução dessa discussão. Também temos um texto que vamos retomar no debate de amanhã, especialmente o texto sobre a questão do teleférico na paisagem da favela, né, latino-americana, a discussão entre as mobilidades e as colonialidades. Então, é essa discussão que a gente vai tentar pensar, né, juntamente com essa das mobilidades, no nosso debate de amanhã. Então, para introduzir essa nossa discussão, eu só queria chamar a atenção para esse I, né, do próprio título, né, mobilidades e imobilidades. Pensar essas duas categorias como categorias relacionais de fundamental importância para a nossa discussão. Né? Só para abrir essa discussão, é interessante a gente perceber que o que eu estou chamando aqui de relacionalidades entre mobilidades e imobilidades tem a ver com o nosso próprio contexto contemporâneo, né? Ou seja, falar de mobilidades ou seja, é extremamente importante no momento de tantas imobilidades diante da própria pandemia que estamos vivenciando. E também possibilita, né, principalmente nos momentos de maior intensidade, né, no começo das quarentenas, como que aquelas mobilidades mais cotidianas e naturalizadas passaram a ser problematizados desde uma posição do não movimento, né, ou deste movimento mais frenético e presente em uma cidade como São Paulo. Então, nesse sentido, também é importante a gente dizer, como ponto de partida, que a imobilidade de uns se deve à mobilidade de outros, ou seja, nem todo mundo pôde ficar em casa, né? Outros tiveram, de alguma forma, que trabalhar. Do mesmo jeito, para aquelas pessoas que ficaram em casa, precisou de que várias pessoas estivessem em movimento na cidade, não é? Para entregas variadas de supermercado, de comida, de farmácia. Então, ou seja, essa questão é algo que os, né, principalmente o autor que a gente está discutindo aqui, pensa como algo profundamente relacional. Né? Pensar mobilidades é pensar formas de imobilidades, e aí o próprio contexto que a gente está vivendo é importante para esse debate, que a gente retoma amanhã. Então, a gente pode dizer que o termo, a palavra mesmo, mobilidade, tem diversos sentidos, né, no nosso senso comum e no sentido técnico para algumas palavras com
algumas adjetivações, né, com a palavra mobilidade acompanhada de outro termo. A gente pode dizer que em muitas universidades tem até um setor específico chamado setor de mobilidade, que tem a ver aí, portanto, com mobilidade estudantil, né, os famosos intercâmbios para fora, né, programas específicos de mobilidade, portanto, é uma palavra que tem essa dimensão mais técnica e que tem a ver aí, portanto, com esse conjunto de possibilidade de intercâmbios estudantis e de professores, né, também tem aí a chamada mobilidade docente. Num sentido mais da vida urbana, e especialmente na lógica do planejamento, né, de transporte urbano e de acessibilidade, é também aí bastante comum a expressão mobilidade urbana, né, e aí, ou seja, é uma linguagem comum, uma linguagem aí incorporada pelo planejamento urbano, pela área de design, por várias outras, por outras formas de pensamento. Outras formas de, de profissões dedicadas aí ao espaço urbano, né? Então, é uma categoria bastante usual. Assim como, num campo mais da geografia e da demografia, a ideia de mobilidade da população, principalmente para pensar os movimentos entre o rural e o urbano, a questão dos processos de urbanização, a questão também dos deslocamentos transnacionais ligados às migrações. Então, na área da geografia é bastante utilizado a ideia da mobilidade da população. Na área das ciências sociais, especialmente da sociologia, tem toda uma área da chamada estratificação social, onde a categoria mais mobilizada é a ideia da mobilidade social, pensada especialmente na perspectiva da ascensão social entre as classes, né, de indivíduos que se deslocam entre classes sociais. Então, nesse sentido, é um termo utilizado para os mais diferentes fins e sentidos que mobilizam áreas de saberes específicas. Então, a gente vai aqui tentar, portanto, pensar desde uma perspectiva, não é, de uma sociologia, de uma antropologia, de uma geografia crítica, como podemos, portanto, pensar essa categoria mais abrangente da mobilidade para pensar este universo do que a gente está aqui discutindo. E, nesse sentido, uma primeira questão importante é pensar que conceito de mobilidade, né, para além dessas dimensões que a gente estava aqui pontuando, que é dessa linguagem comum, que ideias de mobilidade estamos aqui trabalhando, né? Então, eu acho que uma primeira questão é que essa ideia da mobilidade, muitos autores, mesmo sem mencionar o termo mobilidade, estão trabalhando com essa perspectiva do movimento, ou do aumento desses movimentos de pessoas, coisas, mercadorias, em circuito mais transnacional, especialmente a partir de outros termos e metáforas associados, como a ideia de circulação, circuitos, né, que aí vai desde circuitos econômicos, mas também de circuitos de pessoas, a ideia de trânsitos, e a metáfora, né, hidráulica mais comum é a ideia dos fluxos. Inclusive, aqui a gente pode citar o texto do Ufsi Hannes, né, do antropólogo Ufsi Hannes, e justamente em outros cursos eu já passei esse texto, que se chama Fronteiras, Híbridos e Fluxos, palavras-chave de uma antropologia pós-nacional, onde essa metáfora do fluxo é bastante potencializada, e tem a ver com essa ideia das mobilidades no sentido mais amplo. Portanto, uma das questões importantes é a gente perceber que, junto com o termo mobilidade, outro conjunto de termos são mobilizados para entender este mundo móvel contemporâneo. A segunda ideia importante
é essa articulação entre movimento e fixidez, ou seja, de pensar a mobilidade sempre nesta relação com a imobilidade, do que a gente estava falando antes. E mesmo aquilo que a gente pensa como fixo, como território, como lugar, está permeado por redes, conexões, conectividade com outros lugares e com outros fluxos. Então, nesse sentido, a ideia aqui é pensar nesta relação entre o que a gente pode dizer de maneira resumida, entre o fixo e o fluxo, como categorias relacionais para pensar essas realidades contemporâneas e históricas. Uma terceira característica importante é que o conceito de mobilidade possibilita pensar em diferentes escalas, simultaneamente. Né? A gente tem aqui desde a mobilidade da casa, trabalho, casa, até as mobilidades regionais, como as migrações regionais, como as mobilidades transnacionais, como aquelas que alcançam escala mais global. Portanto, essa perspectiva de pensar a mobilidade como pertencente às diferentes escalas espaciais. É algo importante para pensar esse conceito. Uma outra dimensão é que o conceito de mobilidade é um conceito englobante que possibilita pensar distintos deslocamentos de pessoas. Ou seja, é como se fosse um conceito guarda-chuva, onde várias outras classificações são como se fosse desdobramento desta definição mais geral, como a ideia, ou seja, mobilidade as migrações, tanto as transnacionais como as internas, é uma forma de mobilidade os refúgios, os exílios, os intercâmbios estudantis, as viagens de turismo, o movimento pendular de trabalhadores e etc. Portanto, a ideia de mobilidade aqui incorpora, articula essas diferentes formas específicas que são, portanto, também áreas de pesquisas especializadas. E, por último, nessa introdução do conceito, a mobilidade é uma categoria heterogênea, portanto, há diferentes formas de mobilidade, e desigual. A dimensão da desigualdade é fundamental em pensar essas mobilidades, e que envolvem, algo também muito importante para essa reflexão inicial, envolve não somente mobilidade de pessoas, mas também de objetos, de imagens, de paisagens, de imaginários, que também se deslocam em diferentes escalas. Portanto, aqui é possível pensar, e existem já diversos trabalhos, em que o foco não é nas pessoas, mas justamente nestes objetos que se deslocam em diferentes escalas. Isso pode ser desde a questão do passaporte, inclusive na primeira aula, quando, ainda na forma presencial, quando a gente passou o documentário Um Passaporte Húngaro, a gente pode dizer que muitos dos deslocamentos, das várias mobilidades, estavam em torno da diretora conseguir o passaporte húngaro, Então, ou seja, esse objeto chamado passaporte envolveu aí um conjunto variado de mobilidades humanas, assim como as imagens que circulam, ou seja, desde os cartões postais, há diversas outras, as pinturas, as iconografias, que também alcançam diversas mobilidades, inclusive atualmente na era digital. Então, todas essas questões aí é importante para essa discussão da mobilidade, não ficar restrito à mobilidade entre pessoas. Então, seriam essas algumas das características que estão para além do texto que a gente vai discutir agora mais diretamente. Serve aqui como uma introdução geral ao que a gente vai discutir ao longo desse segundo bloco.
E aí, entrando mais no texto que vocês leram, né, os 6 temas da produção de mobilidades, eu acho que uma primeira questão importante que envolve todo esse texto é que o texto define desde a primeira página que não está pensando numa categoria genérica de mobilidades, mas especialmente em políticas de mobilidade. E isso dialoga muito com outro texto, que eu não passei para vocês, mas vocês podem ler, de 2 antropólogos, um francês que vive na Bélgica, que é o Noel Salazar, e a Nina Schillen, que é inglesa, na Universidade de Manchester, que tem um texto chamado Regimes de Mobilidade através do Globo. Então, essa ideia de políticas e de regimes de mobilidade é justamente para acentuar todas as questões das relações desiguais de poder que estão por detrás das diversas mobilidades, ou seja, não partimos de uma visão idealizada e romântica de mobilidades, ligada à ideia de liberdade, de velocidade, muito ligado à questão dos trabalhos sobre viagem, e pensar aí um conceito que está diretamente atrelado com sistemas políticos, seja na dimensão da nação, seja nas próprias agências internacionais. Portanto, a mobilidade não está, portanto, desvinculada das questões de política e de poder. Então, eu acho que essa é uma dimensão importante do texto que vocês leram e desse outro texto que eu estou aqui indicando, né, como possibilidade de vocês lerem mais na frente, esses regimes de mobilidade através do globo. Um texto que só está em inglês, não tem tradução ainda para o português. E aí a gente pode dizer que esse texto todo é um texto crítico ao chamado novo paradigma das mobilidades, pensado especialmente pelo sociólogo inglês John Ury, que tem, né, que tem uma obra famosa chamada justamente Mobilidades, da década de 90, em que passa a defender a ideia do novo paradigma das mobilidades, tentando aí pensar que a própria ciências sociais, a teoria social, embora tenha, né, nos seus clássicos, destacado bastante a questão do movimento, né, se a gente olha o próprio Marx, quando olha o Simmel, a ideia do movimento é algo bastante central, mas, especialmente pela questão da escola de Chicago, já no século XX, desenvolveu um conjunto de metodologias muito situadas em territórios fixos, né? A questão mesmo dos bairros nessa sociologia de Chicago estava muito presente. Então, nesse sentido, as novas mobilidades vêm justamente para tentar pensar questões teóricas e metodológicas mais móveis dentro da maneira como realizamos pesquisa, dando maior centralidade ao movimento. Ou seja, e tem a ver justamente com o autor, o caso do John Ury, que pensa, que tem desenvolvido trabalhos, especialmente aí na área do turismo. Tem um texto, né, traduzido para o português, O Olhar do Turista. Então, a partir dessas perspectivas que a ideia do que ele chama novo paradigma, ou a virada móvel nas ciências sociais, passa a ser bastante propagada. E aí, claro, esse texto todo é construído criticamente, isso fica visível nas considerações finais, criticamente a esse paradigma das mobilidades. Quando o autor acentua a ideia de que é preciso questionar essa ideia do novo, e também que a própria noção de mobilidade pode ser pensada aí em diferentes contextos históricos. O importante aí é pensar que significados e que práticas específicas são mobilizadas em cada contexto histórico. Então, é um texto muito, vamos dizer assim, estruturado de maneira crítica a esse chamado novo paradigma das mobilidades,
novo paradigma, vocês vão ver um pouco também no outro texto, nessa relação entre esse paradigma das novas mobilidades com a discussão crítica da decolonialidade na América Latina, que está no texto sobre os teleféricos. Então, nesse sentido, nessa questão da crítica a esse novo paradigma das mobilidades, que acentua o móvel, e muitas vezes vê esse móvel como positivo, o autor acentua de que é impossível pensar as mobilidades fora das situações, das relações desiguais de poder. Não é? Ou seja, as mobilidades são produtos e produtoras de relações assimétricas de poder em diferentes escalas. E aí a gente percebe ao longo do texto, embora tenha acentuado em dois momentos um exemplo da questão das mulheres e no fim a questão dos negros, há uma centralidade especialmente de pensar as desigualdades de classes sociais, quando principalmente ele está em vários momentos dando exemplos dos executivos de empresas transnacionais e o comparativo com aqueles, né, com os refugiados, com os chamados, entre aspas, vagabundos, aqueles destituídos de poder. Então, nesse sentido, há uma centralidade das desigualdades sociais, em termos de classe social, que são, vamos dizer assim, que estão na origem e que as próprias mobilidades também produzem. Também esse texto, mas especialmente o texto que eu estou aqui falando, né, os regimes de mobilidade, do Salazar e da Schilling, acentuam de que pensar nas mobilidades é pensar também no papel dos estados e dos órgãos nas agências internacionais na ideia da governamentalidade, utilizando o termo Foucaultiano, faltou ali o "na", né, na escrita, governamentalidade das mobilidades. Portanto, é preciso pensar um governo das mobilidades, que envolve as próprias classificações, quem é legal, quem é ilegal, quem é documentado, quem não é documentado, a própria categoria refugiado, como uma categoria aí produzida nesse âmbito das agências internacionais, o próprio Acnu, e reproduzido nas legislações nacionais. Então, como a questão, né, de quem é o emigrante, quem é o imigrante, são todas aí, vamos dizer, categorias estatais que precisam ser problematizadas desde essa perspectiva das mobilidades, e que, por sua vez, também estão produzindo aí um conjunto de desigualdades. E aí a gente chega num ponto importante, que também não está diretamente ligado a esse texto, mas mais nesse texto, os regimes das mobilidades, através do Globo, que é a ideia, principalmente do Salazar e da Schilling, de fazer uma crítica ao chamado nacionalismo metodológico como unidade de análise, que é aquela questão que eles estão dizendo que na produção das ciências sociais, muitas vezes fazemos uma associação entre termos como sociedade, como cultura, muito relacionado aos limites do Estado Nacional. Então, nesse sentido, a própria área de migração também, muitas vezes, realiza pesquisa muito ligado a essa dimensão da nação. Por exemplo, quando estuda um tipo de migração por nacionalidade. Por exemplo, os bolivianos em São Paulo, ou os paraguaios em São Paulo. Portanto, a própria noção aí de nacionalidade como sendo uma unidade de análise. As próprias categorias também, emigrante e imigrante, como aquele que sai do seu país e aquele que entra num outro país, está permeada por essas formas de classificação do próprio Estado Nacional. Aquilo que no texto mais na frente a gente vai ver, o Sayad, que é um autor importante na reflexão sobre a imigração, chama de pensamento de Estado, aí numa discussão direta com o próprio Pierre Bourdieu. Então, nesse sentido, pensar a partir dos regimes de mobilidade é um pouco se distanciar
do conjunto de categorias já produzidas pelos próprios estados nacionais e por essas agências transnacionais. Pensá-las de uma maneira crítica e não simplesmente reproduzi-las na hora da produção do próprio conhecimento sobre essa realidade. Mas, claramente, na aula sobre imigração transnacional, vamos retomar essa chamada crítica ao nacionalismo metodológico. E aí a gente chega no ponto central do autor, que é pensar as políticas de mobilidade, especialmente como algo articulado nessas três dimensões, né? No próprio movimento material, espacial, daqueles que se deslocam e das coisas que se deslocam, para pensar aí essa relação entre pessoas e objetos. E aí são perguntas chaves, né? Ou seja, quem é que se desloca para mais longe, para mais perto, em que velocidade se deslocam, qual a frequência desses, né, desses deslocamentos, são todas perguntas importantes para pensar uma política de mobilidade a partir deste poder do deslocamento. Assim como o deslocamento físico dos corpos através do espaço está permeada por diversos significados muitas vezes valorativo da própria noção de mobilidade, de movimento, como algo positivo, algo ligado à liberdade, algo ligado ao progresso, como significados narrativas variadas de outras pessoas que narram para aqueles que ainda não se deslocaram ideias variadas sobre os lugares em que estão. Né? A gente sabe aí as produções dos imaginários, dos Eldorados, né? Que, por sua vez, produzem várias possibilidades de outros se deslocarem, seja para os Estados Unidos, seja para a Europa, tem aí, portanto, um conjunto de significados, narrativas, discursos, imagens associado aos deslocamentos. Ora, de maneira elogiosa, ou numa visão positiva desse deslocamento, mas também um conjunto de significados, imagens e tudo, de demonização de determinados deslocamentos, como aqueles, por exemplo, relacionados aos refugiados. Portanto, o movimento, uma dimensão é o próprio movimento material, outro é o conjunto de significados, narrativas, imaginários em torno destes deslocamentos, produzidos em vários lugares, né? Tanto nos lugares de origem como nos lugares de trânsito e de destino dessas pessoas que estão se deslocando. Assim também é interessante para o autor pensar sempre, e aí pensando sempre nessa dimensão da desigualdade, que é algo muito central no trabalho dele, que é pensar as práticas ou as experiências do deslocamento. Ou seja, deslocar de A para B, ou deslocar do Brasil para os Estados Unidos, ou seja, a distância pode ser, né, medida e pode ser equivalente, mas as práticas e as experiências são muito diversas para aqueles executivos de transnacionais que têm facilidade de entrar nos Estados Unidos e aqueles que vão por rotas alternativas e passam, né, de forma clandestina na fronteira entre o México e os Estados Unidos até chegar em algum ponto, né, do território estadunidense. Então, nesse sentido, aí você tem práticas completamente, experiências de trânsito entre um lugar e outro profundamente diferenciadas. Então, essa questão da experiência singular das mobilidades e a heterogeneidade dessas experiências é algo importante nessa abordagem. Então, essas três dimensões para o autor são articuladas e elas têm, portanto, significados singulares em cada contexto histórico. Então, nesse sentido, todo o texto, depois ele vai justamente pensar o desdobramento dos 6 temas da produção das mobilidades, que dá título ao artigo, que estão em torno dessas 6 perguntas, né? Por que se move? Qual a velocidade? Em que ritmo, que caminho toma, qual a sensação, como termina.
Então, para eles são perguntas chaves, e cada uma dessas está vinculado a determinadas dimensões de desigualdade e, portanto, a políticas, né, de produção de hierarquias de inclusão e de exclusão. Né? A noção de política aqui está muito ligada a essa questão dessa maneira de produção de desigualdades de poder. Então, a primeira pergunta, por que se move, ele chama o ponto de partida, tem a ver com a pergunta sempre dos processos, se o movimento, seja ele qual for, né, de migração, de turismo, de refúgio e tal, é um movimento de escolha própria desses sujeitos, ou é movimento forçado, coagido, né? Ou seja, se os indivíduos estão ali, né, se movendo por conta própria, por escolha, né, por decisão, ou se são, né, forçados a, como também, aí principalmente apontando o contraste, quando ele cita o próprio Bauman, enquanto que uns se movem, né, no topo da pirâmide social, se movem por conta própria e têm facilidade neste movimento, outros são forçados a se mover, né, nas imagens do contraste entre o turista e o vagabundo, né, entre aspas, ali, do próprio trecho que ele cita do Bauman. Então, nesse sentido, há muitas, aqui é possível pensar as várias formas de deslocamento forçado, de despejo, né, que vai dos despejos, que vai da forma de refúgio forçado por questões climáticas, de guerra e etc., até do âmbito das próprias pessoas que se movem. A decisão pode ser de um membro da família, enquanto outros são levados a migrar, ou são coagidos a migrar juntos. Então, aí a fronteira entre né, entre a escolha e as formas de ser forçado ou ser levado a se mover são bastante variáveis. E para ele, ou seja, essa pergunta é uma pergunta básica e ponto de partida para a própria questão de pensar as mobilidades, não é? Uma segunda pergunta é sobre a velocidade em que se move, né? E aqui é importante pensar que a velocidade é esse elemento importante, né, da política moderna, e claro que a imagem mais forte, e ele dá o exemplo, né, daquele avião super rápido, né, do Concorde, que era a ideia de ser transatlântico, né, em poucas horas, comparado com os outros aviões, mas que de fato não vingou. Então, o que ele está aqui pensando é que essas velocidades são bastante variáveis, ou seja, a maior velocidade pode ser um componente forte de classe social, quando pensamos especialmente naqueles deslocamentos mais rápidos. Embora o próprio avião, né, no próprio avião todos vão na mesma velocidade, o autor cita a facilidade, inclusive nos controles migratórios, para um homem de negócio entrar num país, enquanto que outros vão para a fila lenta dos aeroportos. Quando a gente, indo além do texto, quando a gente imagina a própria chegada, quem já viajou para algum país da chamada União Europeia, do chamado espaço Schengen, sabe que esses voos transcontinentais que chegam no continente, então aqueles que têm cidadania europeia vão para uma fila extremamente mais rápida, enquanto que aqueles que não têm essa cidadania passam muitas vezes horas e horas nestes aeroportos, especialmente naqueles maiores, em algumas cidades europeias. Então, nesse sentido aí, tem aí, portanto, uma questão de classe importante entre velocidade e lentidão. Por outro lado, o autor também acentua de que ser mais veloz não significa sempre estar se referindo a quem está no topo, né, de status e de recursos econômicos.
Ou seja, a ideia da velocidade pode ser justamente uma coerção e uma imposição para os trabalhadores. E aí ele dá o famoso exemplo do filme Os Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. E ali é justamente a ideia da velocidade, que é algo, né, nas linhas de produção do Fordismo, de algo que está diretamente associado à classe trabalhadora, que não é uma escolha, e que é essa repetição mecânica de um mesmo gesto. Então, essa dupla ideia, né, da velocidade e associação com as classes sociais é algo que o autor aí pontua, né, nessa relação entre velocidade e mobilidade, mobilidade e imobilidade. Assim como determinada dimensão de lentidão, não é, das chamadas cidades, né, que dá um exemplo aí, das cidades lentas, também é justamente isso. Quem pode ser lento, né, nesse contexto contemporâneo, né? Muitas vezes é justamente aqueles que já têm recursos suficientes para ter uma vida mais tranquila, enquanto aqueles que não têm vão para o corre com muita, né, com muita pressa, né? Basta ver aí né, as famosas entregas de motoboys neste contexto mesmo da pandemia, né? Aqueles que estão lentos ou imobilizados na casa, e quem são aqueles que estão em alta velocidade para cumprir quantidades variadas de entregas. Do mesmo jeito, ele chama a atenção para uma terceira pergunta sobre o ritmo. E aí, justamente, dialogando com o texto do Lefebvre, sobre elementos de uma ritmo, de ritmo análise, onde o autor pensa, né, as próprias cidades como a partir dessa metáfora do ritmo, né, com elementos aí tanto da música como da dança, e aí pensa justamente com essas diversas ações repetidas de aglomerações e de extensões de pessoas, que pode ser observado numa praça, como ele dá um exemplo, né, da questão dos gestos, né, dos movimentos repetitivos e das pausas, como também em diferentes lugares, né, quando a gente olha, né, o próprio movimento do metrô, ou os próprios movimentos de pico, né, durante um dia no trânsito, tem a ver com esses ritmos, né, do movimento na vida urbana. É a partir dessa questão que ele vai pensar que determinados ritmos de movimentos, pensando aí essa relação entre política das mobilidades e ritmos, que determinados movimentos que saem de uma certa lógica de regularidade podem ser vistos como movimentos suspeitos, né? E aí dá exemplo, né, de movimentos, vamos dizer assim, irregulares de determinadas pessoas em um aeroporto, que pode causar suspeitas, ou determinados movimentos de sentido somente em uma direção, que pode levantar suspeitas. Eu trago, inclusive, um exemplo pessoal de quando eu fui fazer intercâmbio no doutorado na Argentina, na cidade de Posadas, na fronteira com o Paraguai. O meu passaporte tinha muitos carimbos de entrada e saída no Paraguai, porque justamente eu estava fazendo uma pesquisa de campo lá. E quando eu fui receber a bolsa, que eu tinha que abrir uma conta num banco local, na Argentina, eu fui visto como suspeito, né? Quando me pegaram o meu passaporte com aquele conjunto de carimbos variados de entradas e saídas no Paraguai, alguns só de entrada, porque nem sempre eles carimbavam na saída, aquilo ali foi um motivo de suspeita, e que eu demorei bastante para conseguir, só quando eu abri uma conta em um outro banco. Então, só um exemplo pessoal da maneira como determinados gestos, muitas vezes aí carimbado no próprio passaporte, nessa relação entre mobilidade de pessoas e esse objeto específico, que é o passaporte, pode causar aí essa ideia da suspeita e, por sua vez, a dificuldade ou os bloqueios de diversos movimentos, no caso aí, inclusive, o movimento financeiro
para eu me sustentar na Argentina. Da mesma forma, o autor chama a atenção que essas mobilidades, elas são canalizadas, ou seja, existem caminhos específicos para elas acontecerem. Inclusive, é aqui quando ele vai trabalhar com a ideia da conectividade entre determinados espaços. E aí tem a ver com autoestradas, né, que deixam determinadas áreas e bairros isolados, nesse sentido de vinculação entre áreas centrais. Dá uns exemplos dos trens que se deslocam do aeroporto para as áreas centrais, sem nenhuma parada nas áreas de subúrbio. Então, nesse sentido, você tem aí a ideia de que os caminhos têm, portanto, são canalizados e direcionados para determinados lugares. E, claro, entra aí em suspeição todos aqueles que se deslocam destes caminhos, vamos dizer, legalizados, oficializados. E aí parte, né, a gente pode ver aí todos os caminhos alternativos, né, ou seja, os caminhos do contrabando, os caminhos aí do tráfico, são todos, né, os caminhos alternativos das migrações de indocumentados. Então, aí a gente tem aí um conjunto de canalizações outras, para além dos chamados caminhos das políticas oficiais. E é interessante trabalhar com essas duas dimensões, né? Não é? Ou seja, que pessoas se deslocam de maneira legalizadas e por estes caminhos oficiais, e em que velocidade e ritmo, e quais são aquelas que precisam contornar esses caminhos, né, e produzir outros trajetos. Então, nesse sentido, são questões importantes e perguntas ao pensar as políticas de mobilidade. A outra pergunta, de certa forma, a gente já falou um pouco dela no início, quando estava falando da experiência, qual a sensação? Ou seja, pensar novamente de que as experiências de alguém, de um executivo, de uma transnacional, é muito diferente de um refugiado que se desloca muitas vezes debaixo de caminhões ou em situações extremas, né, de vida, né, de risco de vida. Então, nesse sentido, as experiências são extremamente heterogêneas e desiguais nesses deslocamentos humanos. As experiências aí também são extremamente variadas. Como as experiências são variadas, não só por questões de classe, mas por questões de raças, entre aspas, como, não é, de grupos étnicos, de pertencer a determinados grupos religiosos, ou ter características de árabes. Tudo isso aí produz experiências e sensações nos deslocamentos, como questões de gênero. Tudo isso produz questões de experiências bastante variadas. Assim como a pergunta, né, final, se a primeira foi o impulsionador do movimento, a pergunta como termina, se também, não é do mesmo jeito, se é um movimento que os próprios sujeitos terminam por conta própria, ou se são forçados a parar, como é a ideia das fricções, ou aqui quando ele vincula essa discussão das mobilidades com a ideia de fronteira como barreira. Ou seja, as várias situações em que a perspectiva de quem está se movendo termina produzindo aí os controles, né, que ele está chamando aí das próprias fronteiras verticais nos aeroportos, os controles que muitas vezes estão na aduana, estão além da aduana. Não é? Um exemplo, né, da minha própria companheira, que é negra, né, mulher brasileira, quando chegou no aeroporto de Lisboa, ela já tinha passado da aduana, e mesmo depois da aduana, vem o fiscal fazendo diversas perguntas do que ela estava fazendo em Portugal, e ela teve que, inclusive, mostrar vários documentos que comprovavam que ela ia para estudo. Então, é um exemplo aí de como essas mobilidades são detidas, friccionadas, paradas, conforme as questões aí de classe, raça, gênero, em diversos lugares. E aí, para terminar, a gente
é importante também aqui pensar que essa questão onde termina, o autor também chama atenção para aquela pergunta que eu já fiz na primeira aula, né, que é aquela coisa, onde estão as fronteiras, né? Ou seja, as fronteiras podem estar, né, nesses aeroportos, mas podem estar nas estações de trem, podem estar em vários espaços dentro da cidade, né? Inclusive nos famosos condomínios fechados. Então, nesse sentido aí, esses várias dimensões de movimento e de paragens, de paradas, de bloqueios, é o que o autor está aqui pensando, especialmente nesses movimentos que são forçados a serem terminados ou com paradas não planejadas em determinados lugares. E aí a gente chega nas considerações finais, que é um pouco isso, como eu já falei. O autor chama atenção e faz a crítica ao chamado paradigma das novas mobilidades, né, faz crítica a essa ideia do novo, pensando que, inclusive durante o texto, é possível pensar outros contextos destas mobilidades, como ele dá o próprio exemplo, né, do rico e do vagabundo no, né, o chamado Globetrotter, no contexto do século XIX. Então, está pensando aí mobilidades tanto no contexto contemporâneo como em outros contextos históricos. Isso que é o central no texto é uma ideia constitutiva, né, um fio condutor do próprio argumento do autor, é que as mobilidades são produtos, ou seja, são produzidas conforme as desigualdades sociais e outras desigualdades existentes, e também a própria mobilidade produz desigualdades. Né? Nesse momento aí, quem pode ir mais longe, de que forma, né? Tudo isso aí está gerando formas de desigualdade. Da mesma forma, é possível pensar que a mobilidade não é um conceito neutro, é um conceito que deve ser pensado a partir das questões políticas que envolvem. Né? Então, por isso, essa preocupação do autor em pensar em políticas de mobilidades, e não simplesmente em mobilidades, pensando as hierarquias, as inclusões e as exclusões nessa variedade de situações de deslocamentos. E também é importante a gente, e aí vai inclusive um pouco além do texto, é que pensar essa relação entre mobilidades e imobilidades permitem pensar ou lançar novas luzes as teorias de interseccionalidades, ou seja, pensar aí que de uma maneira articulada as mobilidades e as interseccionalidades, tanto nesse sentido de quem pode ser móvel, quem é mais móvel por questões de classe, de raça e de gênero, né? Então, assim, os ricos, a branquitude, o gênero masculino, têm maiores facilidades em se movimentarem e não passarem por constrangimentos e por bloqueios nesses deslocamentos em diversas escalas. Assim como a questão dos pobres, dos negros, indígenas, árabes, das mulheres, dos transgêneros, tem maiores possibilidades de terem diversas fricções ou paradas ao longo dos seus deslocamentos. Então, aqui são algumas ideias para a gente continuar debatendo, é só um ponto de partida para a nossa conversa de amanhã. E aí eu lanço 3 perguntas-chave que a gente pode pensar e retomar durante o nosso debate de amanhã. Primeira, como podemos pensar as mobilidades e imobilidades como conceitos relacionais, que a gente estava discutindo nesse encontro aqui, no contexto da pandemia, que todos nós estamos vivendo. Nessa questão que envolve essa dimensão da mobilidade física, espacial, mobilidades e imobilidades, que envolve um conjunto de significados sobre elas e diferentes experiências, para pensar nas 3 dimensões que o autor está abordando. Que questões do texto do Tim Creswell podem ser pensadas a partir do documentário, que é muito importante vocês assistirem, Em Busca de um Lugar Comum, né, dos passeios turísticos nas favelas do Rio de Janeiro.
especialmente na Rocinha e na Cidade de Deus. Terceiro, reflita sobre os conceitos de paisagem, tecnologias da visão e colonialidade do ver, discutidos no texto Teleférico na paisagem da favela latino-americana, tendo como referência o documentário Em Busca de um Lugar Comum. Ou seja, o que eu estou aqui pensando e propondo para a nossa conversa de amanhã é um pouco essa discussão, tanto do contexto que todos nós estamos vivenciando, para pensarmos a partir dessa ideia da mobilidade e da imobilidade, como articular os dois textos principais da aula com o documentário, que também está disponível no Moodle. Eu espero que vocês consigam ver pelo menos um dos textos e consigam ler pelo menos um dos textos e ver o documentário para que o nosso debate de amanhã seja mais produtivo. Um grande abraço e até amanhã, né, nos dois horários, no vespertino e no noturno.